Entre todas as virtudes estoicas, a única que não pode ser dissimulada é a coragem. É possível fingir sabedoria, é possível fingir justiça, até é possível simular a temperança, mas cedo ou tarde na sua vida, será necessário encarar seus problemas, e para enfrentá-los, é preciso coragem. Coragem não é sinônimo de insanidade, pois agir com riscos excessivos é loucura, não coragem. Também não implica em nunca sentir medo, raiva ou tristeza. A coragem é a virtude que possibilita agir corretamente, independentemente das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, é um sentimento natural, mas ainda assim, ela age de acordo com o que acredita ser correto e necessário em cada contexto. Evitar os problemas é ineficaz, resultando apenas em problemas maiores. Um indivíduo estoico age apesar dos obstáculos, os superando e os transformando em parte do seu próprio caminho. Como exemplo temos Hércules. Ao atingir a maturidade, estava indeciso sobre o rumo de sua vida. Um dia, adormeceu e entrou em um sonho. Diante dele surgiram dois caminhos, e de cada um emergiu uma mulher. De um lado a virtude, e do outro, o prazer. O prazer disse a Hércules: vou te guiar pelo caminho mais suave e cômodo, onde não te faltarão prazeres. Tu viverás sem conhecer dificuldades e tristezas, desfrutando de grandes alegrias alcançadas com o mínimo esforço necessário. O prazer prometeu a Hércules uma vida tranquila, com atalhos e sem desafios, uma vida com o menor trabalho possível. Após a sugestão do prazer, a virtude manifestou: vou te esclarecer a realidade. Os deuses não oferecem nada para os mortais sem esforço. Se desejas alcançar algo, terás que lutar para obtê-lo. Se almejas que toda a Grécia enalteça tua coragem, deves empenhar-te em beneficiar toda a Grécia. A virtude lhe propôs um caminho árduo, com possíveis recompensas e significativos sacrifícios. Hércules escolheu a virtude. Ele não trilhou uma vida simples, mas sim uma vida com propósito. Enfrentou tarefas árduas e cometeu erros ao longo do percurso, encarando corajosamente todas as demandas necessárias até elevar-se à divindade. Tal como Hércules, os estoicos optam pelo caminho da virtude, e para agir com virtude, é preciso coragem. Neste vídeo, vamos falar sobre a coragem, a segunda dentre as 4 virtudes estoicas. Presumo que já estejam familiarizados com a história da Batalha das Termópilas, onde o exército persa do rei Xerxes, composto por 300.000 soldados, ameaçava aniquilar toda a Grécia. Diante da falta de coordenação entre os exércitos gregos para se defender dos invasores persas, o rei espartano Leônidas resolve confrontá-los, ganhando tempo para a organização dos gregos. Não podendo liderar todo o exército espartano devido a restrições religiosas, Leônidas adentra o desfiladeiro de Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Cientes de que seria um ato suicida, 300 contra 300.000, sabiam que a vitória era impossível, mas ainda assim compreenderam que era o necessário a se fazer. Era a obrigação deles enquanto espartanos e gregos. Provavelmente sentiam medo diante da iminência da morte, porém não o demonstravam, nem permitiam que afetasse sua avaliação do que era correto. Isto é coragem. Enfrentar um contexto desafiador que te conduzirá ao extremo, e apesar disso, agir corretamente e enfrentar o desafio. Lembre-se, não se foge do problema. Os 300 espartanos encontraram a morte em Termópilas, juntamente com o rei Leônidas. Entretanto, graças ao comprometimento e coragem deles, os gregos conseguiram se organizar em Salamina e Plateia, onde venceram os persas. Por causa da coragem manifestada pelos 300 espartanos, toda a Grécia foi preservada. Esse é um exemplo evidente de coragem. Segundo as lendas, a linhagem de Leônidas descende do próprio Hércules. Inquestionavelmente, ambos personificam notáveis exemplos de coragem estoica. Os estoicos não buscavam deliberadamente o perigo, e nem se colocavam conscientemente em situações arriscadas. Eles não evitavam o perigo ou contextos desconfortáveis. Todavia, quando percebiam que algo de maior relevância estava em jogo, não hesitavam em enfrentar tais desafios. Pelos olhos dos estoicos, a coragem é absolutamente essencial para abraçar as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança.
Agir racionalmente incorpora o agir com sabedoria, justiça e temperança, sendo a coragem uma condição indispensável para agir racionalmente. A coragem é imprescindível para confrontar o ego, enfrentar preconceitos e se aproximar da verdade, admitir erros mesmo quando dolorosos, enfrentar perspectivas externas, buscar o alcance de objetivos e reconhecer as oportunidades de mudança. Para cultivar nossa coragem, devemos nos concentrar em 3 âmbitos. O primeiro é fortalecer nosso senso de responsabilidade. Refletir sobre as áreas que recaem sob nossa responsabilidade e compreender o significado inerente a isso é crucial. A responsabilidade acarreta cuidado e proteção. Indica que, quando algo dá errado, a culpa nos pertence. A coragem não pode florescer se não nos tornarmos responsáveis. Na saga dos 300 espartanos, aqueles 300 guerreiros reconhecem a responsabilidade de proteger e preservar sua cidade e seus habitantes. Enfrentar um oponente numericamente superior não seria uma decisão tomada sem o entendimento de que é sua responsabilidade. É o que devem fazer, independentemente de preferências, pois o destino de muitos estavam nas mãos deles. Em segundo lugar, compreender os limites de nossa influência, entendendo o que está sob nosso controle ou não. Existem inúmeras circunstâncias que nos causam medo, muitas delas escapando do nosso domínio. Reconhecer o que podemos e não podemos controlar é crucial. A coragem estoica deriva das seguintes perguntas: se algo que me amedronta está totalmente além do meu controle, qual a lógica de temer o incontrolável? Se as ações alheias não são de nosso controle, por que nutrir receio em relação a outros? Se o externo não pode nos prejudicar, sendo nossos próprios pensamentos a única coisa que pode, por que temer o que reside fora de nós? Os estoicos ponderavam sobre tais questões a fim de não sentirem mais medo, seja da pobreza, da opinião pública, das enfermidades ou até mesmo da morte. Um estoico não é corajoso simplesmente por ser corajoso. Um estoico não tem medo, pois ele percebe que não há o que temer. Em terceiro lugar, cultive a coragem na prática. Conforme Sêneca expressou, ninguém é tão desafortunado quanto aquele que a adversidade ignora, pois não teve a ocasião de se avaliar. A coragem deve ser exercitada cotidianamente por meio de pequenas ações na vida diária. Isso se concretiza ao abandonar o cômodo terreno da zona de conforto, ousando gradualmente enfrentar atividades que gerem desconforto. É essencial adquirir o hábito de agir com coragem, já que em algum ponto todos nós nos depararemos com desafios que demandarão bravura para serem superados. Não permita que essas situações o peguem desprevenido. Treine diariamente sua coragem. Qual é a sua perspectiva sobre essa virtude? Espero pela sua opinião nos comentários e desejo que este vídeo o inspire a incrementar sua coragem diante de situações desafiadoras. Recorde-se de que coragem implica em agir adequadamente mesmo sob medo ou face a circunstâncias adversas. É por isso que ela deve estar sempre acompanhada de prudência. Não se trata de agir impulsivamente, mas sim de agir com propósito, enfrentando riscos em prol de um bem maior. Incentivo-o a incorporar essa virtude estoica na sua vida, seguindo o exemplo de Hércules e Leônidas. Disponibilizo aqui um vídeo adicional para que continue a aprofundar seu conhecimento sobre estoicismo. Até a próxima!